Fala galera, beleza? Estou aqui para a gente falar de mecânica e dentro da mecânica, em que ela é dividida em três partes, tem a parte da estática. Dentro de estática, a gente estuda equilíbrio, basicamente, tá? E desses equilíbrios, tá? Os corpos que fazem parte são corpos que a gente chama de ponto material, tá? A gente vai estudar agora, a gente vai ver agora alguns exemplos, e um corpo extenso. Então a gente pode estudar dentro de estática o equilíbrio de um corpo material ou um ponto material. O que seria um ponto material? Uma coisa pequena, uma coisa considerada pequena, com dimensões desprezíveis, tá? Um lustre pendurado, por exemplo, pode ser uma coisa pequena, se a gente considerar que as dimensões dele são desprezíveis, tá? Então, considerando que uma coisa seja pequena em relação às suas dimensões, a gente chama de ponto material, beleza? Eu vou usar um bloquinho que fica mais fácil, né, de desenhar e entender. Esse bloquinho serve para qualquer corpo, beleza? Um lustre, uma lâmpada, qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de corpo que tenha dimensões desprezíveis, por isso ponto material. Na próxima aula, nós vamos ver dentro de estática o equilíbrio de um corpo extenso, de um corpo que tenha comprimento, que a dimensão não seja desprezível, tá? Que a gente utilize o comprimento desse corpo, tranquilo? Dentro da estática, ponto material, basicamente não se tem, vamos dizer assim, fórmulas para gravar, tá? O conteúdo ele é bem pequeno, basta você saber isso aqui, noção de equilíbrio, tá? E aplicar as coisas que a gente já estudou. Algumas coisas que a gente já estudou, por exemplo, aplicação de forças, a parte vetorial, de vetor, a gente vai rever aqui rapidinho, tá? Então, algumas coisas importantes, algumas fórmulas que a gente já estudou lá dentro de força, tá? Tipo força-peso, por exemplo. Então, vários conceitos, várias fórmulas que a gente já estudou até agora, que a gente vai aplicar dentro da estática desses corpos, né, chamado corpo material ou ponto material, beleza? Então, nesses casos, vamos utilizar tudo que a gente já estudou, beleza? Conceitos que a gente já estudou, propriedades que a gente já estudou, fórmulas que a gente também já estudou. Então, a gente vai relembrar e aplicar, tá? Então, dentro de estática, seja para o ponto material ou para um corpo extenso, a gente estuda basicamente equilíbrio, tá? E quando a gente fala de equilíbrio significa que um corpo ele pode estar, olha como é que se fala, hein? Pode estar em repouso ou movimento uniforme, beleza? Então, um corpo extenso ou um ponto material, ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme. O que significa movimento uniforme? Velocidade constante, né? Em que, se um corpo estiver em equilíbrio, não importa se ele está em repouso ou em movimento uniforme, significa que ele tem aceleração zero. A aceleração dele vai ser nula. E, pela segunda lei de Newton, lembra? Segunda lei de Newton, Fr é igual a m vezes A, certo? Se a aceleração é zero, a força resultante também é zero, tá? O fato da aceleração ser zero e a força resultante ser zero implica que eu posso igualar as forças que estão na mesma direção e opostas, beleza? Então, todas as forças que estiverem na mesma direção, horizontal, vertical ou diagonal, eu posso igualar, tranquilo? Uma força para cima eu posso igualar com uma força para baixo. Uma força para a direita eu posso igualar com a da esquerda, tranquilo? E aí, basicamente, a questão, a matéria, né, quando é cobrada, ela cai mais ou menos assim, ó. Vamos começar por um exemplo bem simples, tá? E aí, em todos os casos, coloquei 4 casos. E desses 4 casos, você vai poder utilizar coisas que você vai entender aqui em outras situações, em outros exemplos, tá? Por exemplo, o primeiro caso é o mais fácil de todos, que é um corpo, tá? Um bloquinho, por exemplo, pendurado num fio só. A gente sabe que se esse corpo está em equilíbrio, esse está em equilíbrio, esse está em equilíbrio e esse está em equilíbrio, se eles estão em equilíbrio, significa que a resultante das forças que atuam sobre ele é zero, tá? Até porque, se a resultante das forças que atuam nesses corpos não fosse zero, esse corpo estaria se mexendo, se movendo, né? De forma acelerada, estaria acelerando. E não, nesse momento eles estão em equilíbrio, tá? Então, o que eu faço? Muito fácil. Depois que você
entender o primeiro, entender o segundo e o terceiro, você vai ver que vai virar uma repetição, tá? Eu vou deixar esse último caso para o final, esse quarto caso dos quatro, né? Para o final, porque ele é um pouco maior, um pouco mais trabalhoso, mas não significa que é difícil fazer. Não é difícil se montar, se construir isso, é só você entender o processo, beleza? Só é um pouco maior, tá? Vai entender por que já já. Vamos lá. Primeiro passo. Tranquilo, questãozinha mole, ó. Primeira coisa que se faz em qualquer exemplo desse é aplicar as forças que atuam neles, né? Força-peso, força num fio. Qual é a força que a gente usa num fio? Força que um fio faz no corpo, um fio, cabo, um barbante, uma corrente. Força de tração, isso aí. Força de tração. Então aqui existe uma força de tração que é feita no corpo, para que ele se mantenha em equilíbrio, tá? Isso que eu estou falando para esse exemplo mais fácil, eu vou usar aqui, 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 e todos os outros que estejam em equilíbrio com cabos. Tranquilo? Nesse caso, a força de tração no fio é uma força feita para cima. Por que essa força de tração, que eu chamo de T, é para cima? Porque ela equilibra o peso, que é para baixo. Tranquilo? Então, se essas forças se equilibram, eu posso dizer que essas forças são iguais. Certo? Então, aqui nesse caso, tração, força do fio vai ser igual ao peso do corpo. Só isso. Tranquilo? Na maioria das vezes, desse tipo de questão, eles pedem para calcular a força feita pelo fio, pelo cabo. Tá? Na maioria delas. Tranquilo? E aí, no segundo caso, eu tenho dois fios agora, dois cabos. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui serve para 3 cabos, 4 cabos, 5, vários cabos, infinitos cabos, tá? Infinitos fios, beleza? Então se eu tenho 2 fios aqui, mesma coisa. Tração de um fio, do fio da esquerda para cima, tração do fio da direita para cima, tá? E o peso do corpo para baixo, beleza? Peso verticalmente para baixo ou sendo da terra, né? Quando eu faço essa igualdade, né, igualar as forças opostas, né, iguala as forças opostas, força de cima e força de baixo. Eu faço o que com as de cima? Eu somo as forças de cima, porque as duas forças estão na vertical, então eu posso somar essas forças, beleza? É como se fosse uma força só. Então eu tenho que tração mais tração é igual ao peso. T mais T, 2T, que é igual ao peso. E aí, para calcular a força-tração, passa o 2 dividindo. Então, tração que cada fio faz é a metade do peso. Beleza? E isso é bem lógico de entender, né? Por quê? Porque se tem 2 fios segurando um peso, um bloquinho, cada fio vai fazer metade, né? Se eu tenho 3, divide por 3. Se eu tenho 4 fios, divide por 4. Se eu tenho 10 fios, divide por 10. É bem intuitivo, né? Tranquilo? Muito simples, muito fácil. Quando chega naquele exemplo, eu faço o início da questão, né, como se fosse uma receita de bolo. Tá? Eu sempre falo, a receita de bolo para resolver uma questão dessa é, primeiro passo, ler o enunciado, anota os dados, né, a massa do corpo, o ângulo. Notou? Primeiro passo, depois que leu o enunciado e interpretou, aplica as forças. Depois que aplicar as forças, iguala as forças opostas. E depois resolve a equação, a questão, tranquilo? Só que nesse exemplo aqui, esses dois exemplos, repara que eles têm um ângulozinho aqui, ó. Tá? E tem ângulos. Ângulos iguais, ângulos diferentes, que não tinha nesses dois. Não tinha ângulo aqui. Então você tem que lembrar o seguinte, que aí você vai usar isso sempre, tá? Na física é muito difícil falar sempre. Muito complicado, porque depende do referencial e tal. Mas nessa situação, sempre você vai ter que usar a parte vetorial. Por quê? Porque a força que o fio vai fazer está na diagonal, tem um ângulo ali, ó. Vamos lá, aplica as forças, ó. Tração, tração. Peso. Igual eu fiz aqui, né? Parecido, porque aqui eu posso igualar, somar, né? T com T, lembra que força no mesmo sentido soma, né? T mais T igual a P, beleza? Aqui as forças estão opostas ao peso. Lembra qual é a definição? Qual é o conceito? Eu posso igualar forças opostas na mesma direção. E esse T aqui está na mesma direção do P? Não.
Esse T está na diagonal e o P está na vertical. Esse T aqui está na direção do P? Não. O T está na diagonal e o P está na vertical. Eles não estão na mesma direção. Olha a direção desse T aqui, ó. Olha a direção desse T aqui, ó. Então não estão na mesma direção. O mesmo vai servir para esse. Quando eu chegar nesse exemplo, o modo de resolver, de montar, vai ser mais rápido. Porque eu vou usar as mesmas ideias aqui. Tranquilo? E toda vez que... Aí nós já vimos isso lá em Lei de Newton. Já vimos isso até em lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Essa parte de vetor aqui. Eu estou repetindo, é uma repetição, não é uma coisa nova. Tá? Isso é uma ferramenta matemática. Então, por exemplo, se eu tenho uma força assim, na diagonal, com esse ângulo aqui de inclinação, eu sempre vou ter a componente dessa força na horizontal e a componente dessa força na vertical. Lembra das componentes? Então eu tenho uma componente vertical, que é o azul, e a componente horizontal, que é o preto. Tá? Então toda vez que uma força, que um vetor, na verdade, né? Nós fizemos isso com velocidade, por exemplo. E aí toda força é um vetor, tá? Tem módulo, direção e sentido. Tem que ter as componentes quando essa força estiver na diagonal, tá? Eles estão na diagonal. Então eu tenho que colocar essas componentes aqui. E como é que eu monto as componentes? Bom, calcular as componentes, né? X e Y, é muito simples. Lembra que eu dei um macetezinho? Vou relembrar o macete, hein? Grava esse macete, ó. Se eu tenho um ângulo aqui, ó, entre o F e o FX, o FX vai ser F, que é a força, né? Componente da força F. Fx vai ser F, que é a força que foi feita, no caso aqui seria a tração, tá? Vezes trigonometria. Quando eu tenho um ângulozinho, eu tenho que trabalhar com a trigonometria, seno e cosseno, né? E aí, por que o x usa cosseno e o y usa seno? Lembra do macete que eu falei? Quando tiver colado no ângulo, né? Tiver colado no ângulo, cosseno. Colado, cosseno. Separado do ângulo, seno. Tranquilo? Não esquece esse macetezinho, ó. Então, o fx, ele está colado, ó. Olha como é que a setinha do fx está colado no ângulo. Colado, cosseno. E o fy está separado, está do outro lado. O ângulo está de um lado e está do outro lado. Então, ele está separado. O y está separado. Então, o y é seno. Tranquilo? A gente só vai substituir esse f aqui, ó, por t. Já que o t está na diagonal para um lado e para o outro. Beleza? E aí, o que a gente faz? Coloca as componentes, né? Vamos lá. Lembra que é as componentes mesmo, não é os componentes, beleza? Seria os componentes, né? Normalmente. Mas se chama as componentes da força. As componentes da força, beleza? Por isso que é as componentes. Então, esse T aqui vai ter uma componente na horizontal, tranquilo? Que é o TX. Vai ter a componente na vertical, que é o TY, beleza? E esse T aqui também vai ter componente, né? Esse T aqui, ó, TX na horizontal e o TY também na horizontal, na vertical, ó. Vou botar mais em cima um pouquinho, só para separar aqui os dois, ó. TY. Beleza? Então essas componentes aqui, ó, são duas componentes, ó. Duas componentes para esse T diagonal para a esquerda, tranquilo? E duas componentes do T diagonal para a direita. Duas componentes daqui, duas componentes de lá. Beleza? Sempre que uma força estiver na diagonal, tem essas duas componentes. Tranquilo? Grava isso. Beleza. Aí eu posso igualar agora. Agora eu posso igualar, né? E na hora de igualar, o que eu vou fazer? TY e TY estão para cima, né? Igual eu fiz aqui, ó. T e T, soma. Mesmo sentido, soma. Então eu vou fazer TY. Vou somar logo direto, tá? Ao invés de botar assim, vou botar logo 2, tá? Então TY mais TY, 2TY, que é igual a... Agora está na mesma direção, ó. Quem está na direção de P é TY, igual a P. Beleza? Então, TY é igual a P sobre 2. Ah, deu igual aqui, né? Igual não, parecido. Tem um Yzinho aqui embaixo. Esse T é a força mesmo. É o vetor força. Esse TY é a componente da força. Componente de T. Tá? Então, se eu quiser calcular nessa questão, por exemplo, quanto vale T e não TY, quero saber quanto vale T. Tá? Se ele perguntar, calcule a força de tração no fio. Ele quer saber quanto é T, não é TY. E eu, o que eu faço? Substituo isso aqui, ó. Eu não vou usar só o TY, não vou usar o TX para nada, né? TX é igual a TX. Tá, beleza, eu não vou usar o TX para nada, vou usar o TY.
Então, quem é TY aqui? Quem é a componente TY? TY é T vezes seno ou cosseno. Mas para saber se é seno ou cosseno, repara que o ângulo está aqui em cima. Está aqui entre o fio e o teto. Imagina que aqui seja o teto, beleza? E o cabo está preso lá no teto. Tranquilo? Então os ângulos 60 e 60 estão no teto. Tá? E uma coisa importante, você pode gravar isso. É bom gravar isso. Sempre que os ângulos forem iguais, se o ângulo daqui for igual ao daqui, né, de uma força for igual ao da outra, significa que as trações vão ser iguais também. Então o valor desse T aqui vai ser igual ao valor desse T aqui. Tá? Não precisa calcular separado. Eu vou fazer um cálculo só e vou achar o T direto. Beleza? E aí o que eu faço? Lembra que o ângulo ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que estar junto com as componentes para eu definir quem é seno e quem é cosseno, porque eu vou fazer um macetinho de colado separado, né? Então para eu saber se o TY não grava sempre isso aqui não, tá? Não grava que é sempre Y com seno não, e X com cosseno não. Aqui é como você monta, tá? Então toda vez que você tiver uma questão, você vai ter que montar isso aqui, lembrar isso aqui e ali. Porque o ângulo de 60, ele está lá no teto, ele não está aqui embaixo. Tá? Por exemplo, aonde que o ângulo de... Aí vem um pouquinho de geometria, né? Ferramenta matemática, um pouquinho de geometria. Aonde que esse ângulo de 60 vai estar aqui nas componentes? Vai estar com TX ou vai estar com TY? 60 graus. Aí você tem que lembrar de um detalhezinho lá da matemática, da geometria, que são o seguinte. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho, ó. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Você aprendeu isso lá em geometria, que ângulos alternos internos são iguais, ó. Então esse ângulo aqui com essa paralela é igual a esse ângulo aqui com essa paralela. Tranquilo? Alternos internos. Então esse ângulo aqui de 60, ó, reta, reta. Imagina uma reta aqui paralela a essa aqui, ó. Olha a diagonal aqui, ó. Então esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó, alternos internos. Então aqui é o 60 graus. Sabendo que o 60 graus está aqui com X, aí vai ficar igual a esse, ó. Né? Vai ficar igual a esse aqui. Então o Y é quem? É T seno ou cosseno de 60. O Y está separado do ângulo, ó. Se o Y está separado, seno. Então PY é T seno de 60. Tranquilo? Agora você vai pegar esse cara aqui e vai substituir no lugar do TY. Para quê? Para poder achar o T. Né? Eu quero saber o valor do T. Aí tu vem aqui e substitui. Ó. TY é T seno de 60, que é igual a P sobre 2. Logo, para calcular o valor de T, basta fazer peso dividido por 2 vezes, ó, passa multiplicando, né? 2 vezes seno de 60. Gente, esse seno de 60 não é padrão não, tá? O ângulo não vai ser sempre 60 não. Eu coloquei 60 como um exemplo, tá? Poderia colocar no lugar de 60 aqui, chamar de um ângulo θ. Um ângulo qualquer, pode ser 30, 45, 60, 20, tá? Aí esse ângulo ele é dado na questão. Normalmente são ângulos notáveis que se usa, né? 30, 45, 60. Que você grava aquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, casinha para todos, 2 para cada um. Como você aprendeu a cantar a musiquinha. Eu não vou cantar a musiquinha não, tá? Então esse ângulo vai ser usado aqui no lugar do seno, 60, 45, 30. Então para calcular a tração nesse caso, quando tiver dois ângulos, vai ser, não é para, repara, um detalhe, não é para gravar essa fórmula aqui, tá? Tem gente que fala assim, tem que gravar essa fórmula? Não, você não tem que gravar essa fórmula. Se você gravar a fórmula, tiver facilidade, beleza, tranquilo. Mas não é para gravar essa fórmula. Você tem que montar a situação, o exemplo que ele te deu, tá? E passo a passo, de novo, o que a gente fez? O que eu fiz? Apliquei as forças, coloquei as componentes, igualei as componentes com peso, ó, de novo, ó, passei o 2 dividindo, substituí a componente pelo Y, aqui, ó, substituí a componente aqui, tá? E aí, isolei o T, passei o seno dividindo. Aí você vai pegar o peso, né? Lembrando, só lembrando aí, se alguém esqueceu, ó, que o peso é a massa vezes a gravidade, tranquilo? Não vai esquecer disso aqui. Tá? Então, se ele te der a massa, multiplica a massa pela gravidade. Pode ser 10, pode ser 9,8. Belezinha? Então, esse aqui, ó, mais um exemplo, tá? Além desses aqui que são fáceis, né? Então, um exemplo aqui, ó, fácil,
tá? Com uma força só, com duas na mesma direção, com duas na diagonal, e aí monta, tranquilo? Como a gente faz agora esse aqui? Esse caso aqui é a mesma coisa, galera. Não é diferente. Não é outro conceito, nada é igualzinho, é igual. Tá? Só o que vai mudar é que agora tem dois ângulos diferentes. Só isso. Tá? E aí na hora de resolver uma questão dessa, tipo, calcule a tração nos fios. Tá? Vamos considerar agora o seguinte. Vou fazer igualzinho que fiz ali. Tá? Aplica as forças primeiro. Então vamos lá. Forças que atuam nos cabos, nos fios. Aqui, ó. Força aqui, tração. E força aqui, tração. E vamos supor que aqui também seja um fio, tá? E ele diga que isso aqui é um terceiro fio. São três fios. Esse fio aqui, esse fio aqui, esse fio aqui. Tá? Então aqui, ó, tração para cima. Então eu vou chamar esse fio aqui de T1, T2, T3. Beleza? Pode chamar do que você quiser. TA, TB, TC, tanto faz, beleza? Só vou diferenciar. E o peso do corpo, que é para baixo. Tranquilo? Vamos lá. Depois que aplica as forças, um detalhe importante. Lembra que eu falei? Quando os ângulos forem iguais de inclinação dos fios, as trações, tanto da esquerda quanto da direita, vai ser igual. O que eu calcular aqui, quanto der aqui o valor, vai ser igual para esse. Não tem diferença, porque os ângulos são iguais. Tranquilo? Agora, quando os ângulos são diferentes, essas trações aqui dos cabos das forças inclinadas são diferentes, vão ter valores diferentes. Por isso eu chamei de T1 e T2. Beleza? Então, ângulos iguais, tração igual. Ângulos diferentes, trações diferentes. Beleza? E aí o que eu faço? Componentes. Né? Vamos lá, aplicar os componentes, igualzinho que eu fiz ali. Beleza? Então eu vou fazer, ó, TY, tá? Aí eu vou chamar de T1Y, tranquilo? Aqui o T. T1. Estou fazendo T1, né? T1x, aí do T2. T2x, aí eu vou ter aqui, ó, T2y, tranquilo? Então você tem duas componentes para o 1, duas componentes para o 2. O 3 vai ter componente? O 3 não tem componente, né? O 3 não vai ter componente porque o 3 está na vertical. Tranquilo? Então, descobrir o valor da tração do fio 3 é o mais fácil de todos. Porque descobrir o valor desse T3 aqui é como descobrir esse. É só igualar direto, né? Então, o que a gente faz? Vou botar aqui no cantinho, ó, separado, que é muito fácil, ó. T3 vai ser exatamente o valor do peso. Tá? Por quê, ó? Aí muita gente pergunta o seguinte: eu vou ter que juntar, somar o T3 com TY? Não. Vai ter que somar T3 com TY de cima. Mas está na mesma direção. Não, mas está antes desse ponto. Então, a partir desse ponto aqui, ó, acima desse ponto, eu vou juntar os dois TY. Abaixo desse ponto, esse fio 3, ele segura o peso sozinho. Ele faz a força sozinho, né? Então, esse T3 aqui, ele vai fazer a força para aguentar o peso sozinho. Então, quanto vale a força do fio 3? É o peso direto, igual fizemos aqui. Já viu que virou uma repetição ali, né? Já repetiu um detalhe ali. Tranquilo, calculou o T3, beleza? Esquece T3. O que a gente faz agora? Iguala as forças, né? Vamos igualar as forças. Vamos lá. Vou botar ali no cantinho. Vou dar uma apagada aqui, para poder usar esse cantinho todo. Lembrando dos alternos internos. Foi? Aí o que eu faço? Iguala as forças, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Só que eu não vou poder fazer 2TY, né? Porque eles são diferentes. T1Y e T2Y, né? Então eu vou ter que fazer, ó. Primeiro, vou fazer o seguinte. T1Y mais T2Y é igual a P. Igualzinho, ó. T1Y mais T2Y é igual a P. Agora eu não posso fazer mais dois, tipo assim, ó, 2T, não posso fazer mais 2TY, né? Porque eles são diferentes. Então agora tem duas incógnitas. Beleza. Aí, vou guardar aquele no cantinho, tá? E vou substituir as componentes, igual eu fiz aqui, ó. Vamos substituir as componentes de TY, tá? Como é que vai ficar T1Y e T2Y? Agora que é a parte importante, ó. Vamos lá. Lembra que eu tenho que trazer esse ângulo daqui para cá? Daqui para cá, alternos internos. Tranquilo? Então esse ângulo aqui, ó, olha como é que ele é maior. Ó, olha a abertura dele, ó. Ele é 60 graus.
E esse ângulozinho, como é que ele é menorzinho, ó? A aberturinha dele, ó. Ele é 30 graus. Beleza? Então repara, importante, ó, o T1 vai ficar com ângulo de 60. O T2 vai ficar com ângulo de 30. Foi? Atenção, hein? Atenção, porque agora, como é grande, qualquer errinho, tu perde a questão toda. E aí, o que eu faço? Quem é o T1Y? T1Y não está separado do ângulo? Se está separado, vou substituir aqui, ó. Vou colocar em azul, ó, para representar esse cara aqui, ó. O T1Y vai ser, ó, T1 separado do ângulo de 60, né? Seno de 60. Igual que deu aqui, ó. Tá? Coincidência deu igual. Poderia ser um ângulo de 45, tá? Um ângulo qualquer. Beleza. O T2Y, vou colocar aqui do lado, ó. Quem é o T2Y? T2Y é T2 seno cosseno, ó. T2Y, né? Ó, separado do ângulo. Mas o ângulo de quanto? De 30. Então é seno de 30, que é igual a P. Beleza? Vou dar uma separada aqui, ó. Tá? Por quê? Porque agora, para calcular o T1 e o T2, que são duas incógnitas, né? A massa do corpo ele vai te dar, o peso você vai ter. Mas você vai ter duas incógnitas. E trabalhar com duas incógnitas é complicado, né? Mas é bem mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Tu vai substituir, tá? Você vai substituir o T1 ou o T2, mas como? Com uma outra equação. Então, o que eu faço? Vou igualar agora T1x com T2x. Lembra que T1 é diferente de T2? Porque os ângulos são diferentes? Né? Aqui eu não precisei usar o TX. Aqui eu vou usar o TX. Tá? E aí eu vou igualar T1x. Vou igualar na horizontal agora, ó, com T2x. Beleza? Substituindo as componentes. Tá? Se o y é seno, o x é cosseno. Né? Então aqui, ó, T1x vai ser T1 cosseno, até porque está colado, né? Cosseno de T1, ó, 60, e T2 é 30, né? Cosseno de 60, que é igual a T2x, T2 cosseno de 30. Beleza? Aí você vai depender da questão dos ângulos, né? Mas se eu for substituir os valores de seno e cosseno de 30 e 60, né? Nesse caso, são valores notáveis, né? Tem aquela tabelinha. Vamos substituir para ver como é que resolve. Aí, se na sua questão não for 60, for 45, você vai botar o valor de 145. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Substitui aqui agora, ó. Quanto que é cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Que é igual a T2, que é igual a cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Ambos notáveis. Esse 2 de um lado e esse 2 do outro, do sinal de igual, propriedade matemática, ó. Corta, corta. Né? Então, T1 é igual a T2 raiz de 3. Então, para essa situação, com um ângulo de 60 e 30, T1 é igual a T2 raiz de 3. Então, eu posso, já que eu quero calcular T1 e T2, né? Eu posso pegar esse cara aqui e substituir no lugar do T1, ó. Né? Eu pego o T2 raiz de 3 e boto no lugar do T1 ali, ó. Aí eu vou ficar só com T2 na equação. Resolvo T2. Depois que eu achar quanto é T2, eu volto aqui e calculo T1. Tranquilo? Então vamos lá. T1 vai ser, ó, T2. Substituir o T1 aqui, ó. Substituindo. T1 vai ser T2 raiz de 3 vezes seno de 30. Seno de 60. Quanto que é seno de 60? Seno de 30 é meio. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 mais T2, olha lá, repare que agora ficou só com T2 na equação, né? Seno de 30, meio, estou fazendo com calma, depois você reprisa aí para entender melhor, para compreender melhor, fazer uma revisãozinha. Igual ao peso, que ele vai te falar o peso ou a massa, né? Aí tu vai descobrir o peso. Agora junta isso, ó. Raiz de 3 com raiz de 3, multiplica, né? 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 dá 3. Tá? É como se cortasse a raiz e repetisse só um 3. Aí vai ficar T2, 3 vezes 3, né? Então 3T2 sobre 2, mais T1, T1 não, T2, desculpa.
T1 vezes 1, T2. T2 vezes 1, T2 sobre 2, que é igual a peso. Pronto. Na soma, quando eu tenho denominadores iguais, não preciso fazer MC, né? Só repetir o 2, certo? Então vai ficar sobre 2, 3T2 mais T2, 4T2, que é igual a peso. Beleza? Dividiu aqui vai dar 2, né? Então vai ficar 2T2, que é igual a peso, logo T2 é igual a peso sobre 2. Tranquilo? Substituir os valores. Então, T2 é o peso dividido por 2. Belezinha? Substituir, cortei, 4T2, 2, passo 2 dividindo. Então, o T2 vai ser o peso dividido por 2. Aí eu pego esse cara aqui, né? Você vai ter o valor, ele vai te dar o valor na questão. Pego isso aqui e substituo no lugar do T2. Então, T1, eu não estou substituindo o valor do peso, porque pode ser um valor qualquer na questão, né? T1 é igual a T2. Quem é T2? Peso sobre 2 vezes a raiz de 3. O resultado final vai dar uma raiz de 3 ali. Tranquilo? Então, essa seria a forma de calcular T1. Tá? Parece complicado, mas não é complicado, não é difícil, é trabalhoso, tá? É só você rever passo a passo que você vai ver que várias coisas se repetem. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.